Os últimos dias da história da humanidade, nós falamos primeiro tópico, últimos dias de preparação. Aí nós falamos, qual foi a preparação? Aumento de falsos profetas, transigência religiosa dentro da igreja, muitos escândalos e tantas coisas mais. Irmãos, inúmeros, são dezenas, são centenas de escândalos por dia no mundo cristão. Muitos, são muitos. Outra coisa, aumento do crime e desrespeito à lei de Deus. Os irmãos estão vendo aí, crime, desrespeito à lei de Deus. As pessoas não respeitam mais o sagrado, não respeitam, né? E nós estamos vivenciando. Terceiro, subtópico, aumento de guerras, fomes e terremotos. Isso aí não tem nem como falar o tanto que tem multiplicado. E nós paramos aqui, a diminuição do amor e da afeição no lar. O amor tem diminuído? A afeição no lar tem diminuído? Sim ou não? Tem. É um desrespeito, eu vou dizer, mútuo, do esposo para a esposa e vice-versa, de filho para pai, de pai para filho. Então, tem acontecido essa falta, né? Essa diminuição da afeição no lar. A figura paterna, materna, já não é respeitada como é digno de respeito. Os filhos já não obedecem mais. E assim por diante. É outro sinal, né, dos últimos dias que nós estamos vivenciando. Como disse, nós lemos Mateus 24:12. Mateus 24:12. Todo mundo sabe de cor, mas vamos estar lendo, né? É muito citado esse versículo, quando se vai se dizer sobre o pecado, sobre o esfriamento das pessoas, é dito esse versículo. Pode ler. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, por multiplicação do pecado, o que acontece? O amor esfria. Porque os irmãos podem ver hoje, o pecado tem se multiplicado. O pecado tem se multiplicado de uma maneira tão avassaladora, tão rápido. Já era muito, mas parece que está pior. Hoje, meus queridos, se fosse fazer um censo hoje, o IBGE fosse fazer um censo hoje, vamos fazer um censo, quem peca mais? Se foi Sodoma e Gomorra ou se é a geração de hoje? E aí? O que você diria? Qual geração? A de hoje. A de hoje. Hoje está. Por quê? Porque banalizam as coisas de Deus, as coisas sagradas, desrespeita, né? Não tem mais pudor, não tem mais decência com as coisas de Deus. Então Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você pode ver quantas pessoas que eram fervorosas na igreja, cadê elas? Não está nem num lugar nem no outro. Esfriou. Se tivesse ido para outra igreja, amém. Estava lá. Mas não foi para lado nenhum. Esfriou. E os irmãos sabem, irmãos, que quando a gente esfria, é por isso que às vezes as pessoas falam assim, pastor, pega muito no pé negócio de ensino, escola dominical. Por quê? Porque eu sei que se esfriar, irmãos, para pegar de novo, eu vou te dizer uma coisa, tem gente que está doidinho para voltar, mas não tem força. Eles vêm até na igreja, entram em comunhão, eles não têm força, eles não dão conta, porque o esfriamento atinge a nossa vida. Hoje, você vê, quantas pessoas que tinham ânimo de estar aqui na igreja, não via a hora de estar na igreja, hoje, eles estão correndo da igreja, eles não querem vir para a casa de Deus. Então, o esfriamento está aí, muito grande. Mateus 10:21 também, Jesus vai falar, né,
Para você ver, olha a situação. Mateus 10 e 21. Falando sobre a diminuição do amor e da afeição no lar. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Misericórdia. Olha para você ver a situação. Isso aí, ó, é o que Jesus falou. O irmão entregará à morte o irmão. O irmão. Isso não está acontecendo nos nossos dias, né? Se você ligar nos jornais de hoje, você tem que ficar esperto, senão cai morto na sua sala da tela. É sangue. Como se diz, se espremer a televisão, sai sangue. É igual eles falavam antigamente, se torcer o jornal, sai sangue. Né? Então, Jesus, ele previu, o irmão entregará à morte o irmão, o pai e o filho. O pai e o filho. Os filhos levantarão contra os pais. E o quê? Os matarão. O que nós estamos vendo, irmãos? Falta alguma coisa? Não, pastor, não está com... Irmão, é porque você, às vezes, não está ligado nas notícias, nas coisas que estão acontecendo. É filho matando o pai por causa de herança. É terrível, é terrível. Ainda bem que a justiça não dorme, né? Assim, por esse lado, a justiça tem os detetives, tem as coisas que descobrem mesmo. Quantas pessoas, quantas esposas, quantos esposos, você já viu, o marido pagava um seguro alto para a família, e de repente o marido morre. Aí vai descobrir quem que foi, quem matou? Ela não matou, mas ela foi mandante. Então tudo isso, o pai não faz o que o filho quer. Aí o filho se revolta e faz o quê? Mata o pai. Lembra lá atrás, eu não vou citar nome aqui, mas você lembra que casal, aquela moça lá atrás, faz uns 20 anos atrás, que matou o pai e a mãe? Por causa do quê? Herança. Então hoje, irmãos, é terrível essa situação. E o povo não está vendo isso. O povo está achando que é tudo normal. Está tudo normal. Não está normal. Está anormal. As coisas não estão certas. Vamos mais. Jesus, ou seja, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver também Jesus, ou seja, o apóstolo Paulo trazendo uma palavra exortativa dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amém? Olha aí. Olha para você ver a situação dos últimos dias. Aqui fala do esfriamento do amor e da falta de afeição no lar. Por quê? Paulo começa, sabe, porém, isto. Que dia? Nos últimos dias. Os últimos dias foi lá nos dias de Paulo? É hoje. Hoje. Quase 2000 anos se passaram. É hoje. Hoje que nós estamos vendo essa geração aqui, ó. Ele fala, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens o quê?
O que é amantes de si mesmo, irmãos? Pensa só em si. Ele estando bem, o resto que se exploda. Aí eu te pergunto, qual é o retrato do nosso país que nós estamos vivenciando? Qual é o retrato que nós estamos vendo em muitas autoridades que se assentam no poder e mostra hoje esse sinal aqui, ó, amantes de si mesmo. Para você ver, para aprovar um salário mínimo para o pobre, para o necessitado, de 1.212, é uma briga para poder aprovar. Aí nós vamos aumentar o nosso salário. Quanto? Vamos aumentar 40 mil. É da noite para o dia, é uma canetada só. É uma canetada só. Sabe o que é isso, irmão? Amantes de si mesmo. E da onde que sai o dinheiro que eles recebem? Do imposto. Às vezes a gente fala, pastor, eu não pago imposto. Lógico que paga. Você compra um pacote de arroz, tem imposto. Você vai no banheiro da descarga, tem imposto. Você compra uma bala, tem imposto. Acendeu a luz, imposto. Você abasteceu, imposto. Você entendeu? Tudo. Você compra um papel higiênico, imposto. Imposto, tudo. Você paga a água, o talão vem todo mês. Você paga a água, vem o quê? Imposto. Paga energia, vem imposto. E energia e água não é igual ao mercado. Mercado, se o mercado está caro, você muda de mercado. Não muda? Agora, água e luz, você só tem essa opção. Não tem concorrente. Tem concorrente. Então, os homens se tornam o quê? Amantes de si mesmo. São avarentos. O que é avarento? Pessoa que ama riqueza. Pessoa que morre por causa de dinheiro. Ou seja, é pessoa que ele tem dinheiro, mas não aproveita o dinheiro. A vontade dele é de possuir. Mas não come não come uma banana. Não compra um nada. Você entendeu? Porque são avarentos, mesquinhos. E a Bíblia fala que nenhum avarento herdará o reino dos céus. É por isso que é bom ser pobre. Pobre deu vontade de comer as coisas, meu filho, nada cerca. Ele vai lá, tem dinheiro, não tem, vai lá e compra. E come. O avarento tem dinheiro até no bar do colchão, mas não come. Por isso que é gostoso. É escravo dele mesmo. Se ele comer, ele compra um pacote de bolacha, que é as chorãozinho. Não vou falar nomes, senão vou fazer propaganda. Aí ele compra aquele chorãozinho, ele come um pacote de bolacha. É só no café da manhã, ué. Tão gostoso que é. Acabou, tchau, já era. Aí eles comem o pó eles comem umas 3 vezes no mesmo pó. Não, mas estou falando de causa de conhecimento. Tinha um homem que ele era, irmãos, ele era agiota, ele morreu, ele era agiota. A televisão dele era preto e branco. Todo mundo televisão acorda e é preto e branco. A roupa dele, parecia que ele tinha ido na guerra lá do país, lá, e veio tudo furado de bala. Morreu? Quem está brigando aí agora? Família. Ele não tem nenhum filho, não quis nem arrumar filho, para não deixar para os filhos. O sobrinho está
Você entendeu? A avareza também. Alguém pode, né? Às vezes você pode matar um necessitado e você não faz. Não faz. Você quer ver, irmão, você quer ver você sofrer, é você ir numa pizzaria com um avarento. Sobra só para você. E come mais que tudo. Mas na hora de enfiar a mão no bolso, tem escorpião. Então, é igual, irmão. Deu vontade de comer as coisas? Como? Porque a vida é curta. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, que Deus tem prazer naquele que, ó, que você goze os dias da tua vida, come do bom, do melhor, goze o bem da tua vida, com a mulher que Deus te deu debaixo do sol e tudo mais, que essa é a porção sua na terra. Essa é a porção. A não ser, por você ver, às vezes a pessoa fica aí negligenciando de comer, de alimentar, de comer alguma coisa, aí o que acontece? Aí vem uma doença que ele não pode comer mais. Aí vem um outro problema que ele não pode comer mais. Então, enquanto não tem doença, enquanto não está enfermo, vamos matar as lombrigas. Né? Vamos matar. Então ele fala, avarentos, presunçosos, soberba. Irmão, ou geração de gente orgulhosa e soberba. Ou não tem? Soberba. Blasfemos. Desobediente a pais e mães. Desobediente a pais e mães. Ingratos. O que é ingrato, irmão? Pessoa que não sabe agradecer. Pessoa ingrata. Você ajuda ela e ela nem reconhece, quer nem saber. Pessoas ingratas. Isso aqui é dos últimos dias. Profanos, é o que eu falei agora há pouco. Profano é aquela pessoa que falta com respeito às coisas sagradas. Lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15 e 16, vai falar que ninguém seja como Esaú, profano, que por um prato de lentilha vendeu a sua primogenitura. A primogenitura era sagrada, irmãos, para o primogênito. Herdava a bênção dobrada. Fala, o que vale isso para mim? O que vale isso para mim? Não vale nada isso aqui. Não, eu quero é comida, eu quero é carne. E vendeu. A hora que ele precisou da primogenitura, já era tarde. Já era tarde. Então ninguém seja profano como Esaú. Ou seja, faltar com respeito às coisas sagradas. Irmãos, é lógico, isso aqui é uma caixa de som. Mas a partir do momento que você consagra essas cadeiras, você consagra microfone, consagra violão, consagra púlpito, consagra as cadeiras, passa a ser o quê? Sagrado. Aí a pessoa falta com respeito às coisas sagradas, mastiga o chiclete, em vez de ir lá no balde, jogar no lixo, não que põe debaixo da cadeira. Será que põe na casa dele também? Teve uma vez que estava difícil. Arrumar o banheiro, arrumava o banheiro, chegava, tinha papel, mas não é possível. Se a pessoa faz isso na casa dela, será que é só na igreja ou faz aqui na casa também? Porque é faltar com respeito, irmãos. É faltar com respeito. Então nós não podemos, né? Outro fala que sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores. Eu não vou comentar aqui não, porque tem muita coisa aqui. Caluniadores, orgulhosos, traidores, obstinados, mais amigo do que? O que é deleites? Prazeres, vontades carnais. É mais amigo dos desejos carnais do que amigo de Deus. Amigo de Deus. Ele tem desejo nos prazeres carnais do que ser amigo de Deus. Vamos mais. Últimos dias de preparação. Perseguição severa ao povo de Deus. Mateus 10, 22 e 23.
perseguição severa. Ah, pastor, acho que não vem perseguição. Calma. Perseguição severa dos últimos dias. O que diz Mateus 10, 22, 23? E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Irmãos, olha para você ver. Nós seremos odiados por causa do quê? Você não é odiado porque você torce para um time. Você não é odiado porque você gosta de uma... Não. Você só é odiado por causa de uma situação. Por quê? Porque você confessa Jesus. O problema, para eles, é Jesus. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Vocês estão vendo aí na mídia, isso é no mundo geral, irmão, não é só Brasil. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de mundo geral, estou falando de todos os continentes. O tanto que a verdade está sendo odiada. Tanto de missionários estão morrendo, padres estão morrendo na Nicarágua. Vocês viram? Em outros países estão sendo mortos missionários, pastores, por causa do quê? Por causa da palavra, por causa de Jesus. O problema para eles é Jesus. Você pode ver, ué. Quando você chega numa casa, ou quando você chega num ambiente, numa praça, ou num algum lugar que tem um movimento de pessoas, e você chega e começa a falar de Deus, você já notou que todo mundo, mas nós não vivemos sem Deus mesmo não, nós sem Deus nós nem é nada. Eles concordam, não concordam? A hora que você toca no nome de Jesus, some todo mundo. Por isso que nós somos odiados. Por isso que Jesus falou assim, o mundo vos aborrece, porque vocês não são do mundo. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são do mundo, o mundo aborrece vocês. E aborrece por causa de mim, por causa do meu nome. Então, nesse tempo final, pastor, mas nós vamos ser perseguidos? A igreja, irmãos, ela não passa pela grande tribulação. Mas o princípio de dores, ela passa. O começo do sofrimento, ela passa. Ela vai passar. É na onde que muita gente desiste. É na onde que muita gente vai querer desistir. Ah, não, eu estou servindo Deus, ainda estou passando isso. É por isso que a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação não é para a igreja de Cristo. A grande tribulação, todo mundo já sabe, que é um concerto que Deus tem com a nação de Israel, que é a 70 semanas de Daniel, é a última semana. É o Deus tratando com o povo de Israel. Mas a igreja já foi embora. A igreja já está nas bodas do Cordeiro. Né? Por isso que a gente canta que Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ainda mais, perseguição mais severa ao povo de Deus. Só que tem um porém. Aqueles que perseverar, até onde? Que fim? Ou eu posso perseverar até o fim, até chegar o dia do arrebatamento, ou eu perseverar até o último dia da minha vida. Da minha vida. De nós perseverarmos. É o que fala Mateus 24:13, Marcos 13:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar. 24:13 de Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar, irmãos?
ser insistente, apanhando, chicotada no lombo, glória a Deus, sendo escarnecido, zombado. Tem crente que não quer que o mundo persegue ele quer ser crente, mas quer ser crente assim, eu quero que todo mundo goste de mim. Então você não é crente não. Se eu agradar o mundo, você agradar o mundo, nós estamos fora. Nós estamos fora. Mas não. Nós temos que perseverar, temos que lutar até o fim. Você lutou até agora? Você batalhou até agora? Então agora nós vamos até o fim. É perseverar, é insistir. Não é parar, não é desanimar. Pastor, mas tem dia que dá vontade. É lógico, irmão, isso aí é para todo mundo. Todo mundo bate esse negócio. Eu vou dar um tempo, eu vou dar um tempo de igreja, eu vou ficar uns dias sem ir, depois eu volto. Mas quem tem a chamada de Deus, quem luta por esta causa, não consegue ficar, não consegue parar. Então nós temos que perseverar até o fim. Então depois dessas coisas que vier, estas perseguições, estas coisas todas, o que acontece? Nesses sinais do tempo do fim, de fome, esfriamento de amor, terremoto, peste e tudo mais, o que vai acontecer, pastor? Os irmãos sabem, nós falamos quarta-feira passada. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que antes que a igreja seja tirada, antes que o anticristo manifeste, haverá uma grande apostasia. O povo abandonar a fé. Os irmãos notou que antes da pandemia já tinha muita gente apostatando, e depois da pandemia o número de pessoas que estão apostatando da fé aumentou, cresceu. Esse dia eu estava vendo dois pastores num debate numa rádio, que eu gosto muito de ouvir ela muitos anos atrás, até hoje eu gosto de ver os debates deles. Ele estava falando assim, irmãos, depois da pandemia, ele estava mostrando lá um censo de 70% da igreja não é mais a mesma. 30% desses não voltaram. Ele estava mostrando 80% dos pastores ficaram com depressão. Estão depressivos. Por quê? Por causa do que houve. Eu fico pensando, irmão, teve a pandemia, nós não paramos, os irmãos são testemunho, pode ir lá no YouTube, está lá, as classes de criança, tudo, nós não paramos, por isso que nós sentimos, mas não foi tanto, porque se nós tivéssemos parado, nós estávamos mortos até agora, espiritualmente, nós estávamos ruim, mas nós não paramos, era quarta, sexta, domingo, era escola dominical, nós fizemos os cultos online, celebramos ceia como é que chamava aquele negócio? Não, de parar o carro lá. Drive-thru, isso. Foi tudo isso. Não parou, não. Teve pessoas de outras igrejas, irmão, que me ligavam aqui na rádio. E falava, pastor, eu sou de outra igreja, sou de outro ministério, mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Através da rádio, eu consegui ficar nos cultos e estou firme aqui. Está até hoje. Você entendeu? Então isso alegra a gente. Nós expomos, irmão, nós corremos risco. Por quê? De contrair, como contraímos depois. Mas todo mundo parado, todo mundo... E nós lutando ali, as irmãs, as classes, tudo, fazendo as escolas dominical. Então, tudo isso. Por quê? Porque, pensa bem, tem um ditado, assim, se o encarregado deitar, os empregados dormem.
É igual a Bíblia fala assim, ó, lá no livro de Malaquias, tal é o povo, não, tal é o sacerdote, tal é o povo. Ou seja, se nós tivéssemos parado, o povo parava. Mas nós prosseguimos, e os irmãos em casa, né, tudo, e depois começou a fazer aqueles cultos, 3 cultos por dia. Nossa Deus, um cedo, um à tarde, outro de noite, e a gente estava nos 3. Estava nos 3. Sabe o que é isso, irmão? É a mão de Deus. É a mão do Senhor. É Deus que segura. Então nós vamos ver agora. Aí vem essa apostasia. A apostasia chegou. Depois de tanto esse sinal de morte, de ódio, de fome, peste e tudo mais que nós falamos aqui. Aí vem o quê? O arrebatamento da igreja. Alguns não creem nessa doutrina do arrebatamento. Aí é problema deles. Eu creio, você crê, nós cremos. Porque está a promessa dentro da palavra de Deus. E tudo que os sinais nos mostram, está batendo certinho. Está tudo em dia. Porque Deus não erra, irmãos. Deus não erra. Ó, primeiro, aí vem o arrebatamento. O que é arrebatamento? É tipo de é tirado com força, é um rapto. É um sequestro relâmpago. Cadê todo mundo? Sumiu. Vai ser muito rápido. O evangelista Zezinho leu, lá na leitura oficial, não abrir. Você pensa bem, você está aqui no culto, e de repente você vê só, cadê, onde que, eu não quero ver não, porque para mim ver eu tenho que ficar aqui. Pensa bem, você está aqui no culto, ouvindo a palavra, de repente, como foi lido lá, que carne e sangue não é do céu, eu creio que essa roupinha nossa aqui vai ficar tudo aqui. Nós vamos subir transformado. Igual Cristo Jesus. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos não conheceu ele. Não conheceu. Porque ele já estava no seu corpo, glorioso, glorificado. Se tornou o quê? Imortal. A imortalidade e a incorruptibilidade, que a corrupção não atinge mais, a morte não atinge mais. Você está aí bem tranquilo, de repente, pastor, e a lata aqui vai ser um barulhão? Não vai não, irmão. A lei da gravidade não atinge, porque lembra o dia que Jesus chegou, não que os discípulos estava tudo trancado. Por onde que Jesus entrou? Por onde? Lá estava trancado. E Jesus apareceu no meio deles. E aí? Gasparzinho? Não. Pensou? Corpo glorificado, nunca mais morre, transformado. Essas doençaiadas que a gente fica aí carregando, toma um remédio cedo, de tarde, uma cacheta de remédio. Acabou. Já era. Não estou dormindo direito. Isso, pode ficar tranquilo. No céu você não vai dormir mesmo? Pastor, vai ficar acordado para sempre? Ué, meu filho, estando com Jesus, é igual o povo fica assim, não vai para o céu, vai ficar com Jesus aqui. Meu filho, eu quero estar com Jesus, não importa na onde. Né? Não importa na onde, eu quero estar com Ele. Se for para o céu, amém. Se for ficar aqui na terra com Ele, amém. Pronto, não precisa brigar. Igual o povo fica brigando. Não, nós não vai. Não vai. Não vai conhecer? Não vai conhecer? Eu não quero nem saber. Já estou lá mesmo, não quero nem saber se vai conhecer. Não.
Complicado. Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento imitente. Mateus 24, 42, 44. Mateus 24, 42, 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E agora? Como que tanto faz o arrebatamento ou a morte? É muito rápido. Não dá tempo de você pedir perdão, não dá tempo de você fazer nada. Não dá tempo. É por isso que ele fala aqui, ó. O que ele fala? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Você sabe que dia que Jesus vai vir arrebatar a igreja? Quantos já marcaram as datas? Teve várias religiões, várias seitas que marcaram a data de Jesus, já mudaram a data. Olha, muitos falaram que Jesus ia vir agora em abril, marcaram dia 17 de abril. Onde já ficou abril? E sumiu até da internet, camarada. Você entendeu? Quantos, profetizou? Tinha aquele, antes de chegar o ano 2000, tinha aquele negócio, 1000 passará, 2000 não chegará. Teve pastor que fez a igreja, fez a igreja, os irmãos endividar no cartão, levar um monte de dinheiro para a igreja, sumiu com o dinheiro da igreja, sumiu com tudo, porque aquela noite da passagem de ano 99 para 2000 seria a última noite. E cadê Jesus? Depois veio aqui, fizeram até um filme, 2012, não foi? 2012? Que chama o filme? Que ia acabar o mundo 2000. Aonde está? Irmão, pelo amor de Deus. Vai para a Bíblia, lê Bíblia, não fica atrás desses falsos profetas, essas falsas visões, não. Tem hora que eu fico triste de ver crente andando atrás de profecia, irmãos. Fica andando, ora para mim, para quê? Deus te mostrou alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? Já aconteceu isso comigo, eu já fui orar, já fui pregar em festa, que eu orei, você ora para mim, orei, o senhor viu alguma coisa? Pelo amor, um dia eu falei, não, a sua cabeça não é bola de cristal. De raiva. Eu vou ver alguma coisa. É logo que eu vi, eu vi um monte de pior aí na sua cabeça. Pelo amor, irmão, não existe maior profecia do que essa aqui, ó. Agora a pessoa, vamos lá naquele lugar, lá revela. A sua igreja revela? Eu falei quarta-feira. Como é que chama? Vela. Vela. É igual novela. Primeiro o diabo dá um nó e depois põe a vela. E tem crente assistindo. Não é o caso aqui, mas cuidado. Não, mas é novela de criança. Faz mal. Vai fazer igual o irmão lá. A irmã, não vem o caso aqui, mas só para os irmãos. A pessoa estava, a irmã era tão ligada na tal de novela, que ela chegou um dia na igreja para o pastor, pelo amor de Deus, ora pastor, ora para Maria do bairro, ela está sendo muito perseguida. Não, vamos orar, quem que é essa? Não, ela é da novela. Vai caçar. Você entendeu? Então, irmão, nós, olha aí, nós não sabemos que hora. Vamos,
Por que Jesus fala aqui, ó, vigiai porque não sabe o dia nem a hora? Porque o pecado está tão pertinho de nós, o pecado está tão pertinho de nós, que se a gente der lado para ele, Jesus vem naquela hora, 50 anos de crente, 30 anos de crente, 20 anos de crente, já era. Então Deus é injusto. Não, Deus é justo, Ele já avisou. Vigiai, esteja atento, porque vocês não sabem a hora que Ele vai vir. Aí Ele fala assim, ó, considerai o pai de família, se soubesse que hora que o ladrão ia chegar na cadeia para roubar, ele ficava com um pau atrás da porta. O ladrão entrava cacetado na cabeça. Mas ele não sabe que hora que ele chega. Não sabe por onde que o ladrão entra. O ladrão entra para o telhado, o ladrão entra para a chaminé. Não, pastor, é o Papai Noel. Então está tudo errado. Você entendeu? Nós não sabemos que hora. Hoje eu não vou no culto, não. Cansado. Vou dormir mais cedo. E não dorme. Irmão, ninguém dorme mais cedo. Não dorme. Não dorme. Eu vou dormir mais cedo. Vou descansar. Estou muito cansado. Não vou hoje, não. Aí termina o culto, você vai embora. Passa lá na rua. Está lá de fora, lá a cadeirinha lá de fora. Irmão. Você não foi? Amanhã eu vou, pastor. Pode ficar tranquilo, amanhã eu vou. Eu estou vendo um grupo de irmãos aí, tá desse jeito. Amanhã eu vou, até hoje. Aí Jesus volta. Ainda bem que eu não vou estar aqui, senão eles iam lá em casa. Eu fiquei, pastor. Ainda bem que eu não vou estar aqui, vai fazer igual o irmão. Aí você vai ligar na casa do pastor, ih, pode ficar tranquilo que eu não vou atender não. Já era. Não vou estar aqui também. Então, aí ele fala, você tem que ver que hora que vai, você não sabe que hora que o inimigo vem para roubar. Aí ele fala, por isso está e o quê? O que é apercebido? Atento, antena ligada. Está aí no versículo 44. Estai vós apercebidos. Atento. Vocês sabem qual é? Vamos ver se os irmãos estão guardando mesmo os ensinos da palavra de Deus. Qual é o maior sinal de que Jesus está à porta para vir? Eu falei esses dias aqui. Qual é o relógio de Deus na terra? Israel. Israel, quando vós virdes que a figueira está brotando, está próximo o quê? O verão. A figueira representa Israel. E eles estão brotando. O que está brotando? Israel está voltando, todo mundo das nações voltando para Jerusalém, voltando para lá. É a figueira brotando. Está voltando, está regressando para Israel, aí é o fim. É o fim. E eu não sei se os irmãos viram, irmãos. Mais para frente nós vamos ver aqui. Eles já estão preparando para construir o terceiro templo em Jerusalém. Vocês sabem que o terceiro templo, quem que vai se assentar lá? Você sabe. Né? Você sabe. E outra, lá no livro da lei, Deuteronômio, fala sobre uma novilha vermelha, sem mancha, sem nada. Segundo alguns, que essa já apareceu. Aí junta tudo. Eles estão preparando já o lugar para levantar o templo. Só que é tão rápido, irmão. E vai levar tempo. Não. Hoje eles constroem um templo em poucos dias. 2 dias já está pronto. 2 dias. Hoje. Você pensa, se nós tivéssemos condições de pagar para fazer a igreja lá, era poucos dias entregava para nós. Ele só vem, já monta, já faz tudo, os alicerces, vem, já monta, e pode passar para dentro. Muito rápido, muito rápido.
Então veja, por isso estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, o quê? Na hora que você não pensa. Qual a hora que você não pensa que Jesus vai vir? Hoje muita gente está pensando que Jesus vai vir só na hora que vê a tribulação apertando. É sinal de que Jesus está voltando. Tem hora que eu fico pensando assim, se Jesus voltar no meio de semana, no culto de oração, no culto de ensino. Ah, mas eu estou lá em casa, eu estou em comunhão. Ah, irmãos, eu vou te falar uma coisa para você. Olha, a situação que nós estamos vivendo hoje, a coisa mais difícil é você estar em comunhão em casa. É tantos afazeres, é tanta coisa. Ainda aparece o tal de celular. Que tomou o lugar da Bíblia. Olha para você ver. O que mais ficava na nossa mão há uns anos atrás? Você tinha prazer. A Bíblia. Aí a Bíblia está lá na estante e olha, você lá na cozinha. Eu queria tanto ir lá para a mão dele ou dela. Me desprezou, me abandonou. E o celular lá. Eu peguei seu lugar. E a Bíblia te leva para o céu e o celular pode te levar para onde? Para o céu também, mas pode te levar para o beleléu. Pode levar para baixo. E se a gente for olhar, é mais fácil ele levar a gente para baixo do que para cima. Ou não? Irmão, é incrível. Você põe o celular na mão de uma criança, você põe coisa boa. Se você virar as costas, ele caça tem coisa ruim. Não, surge. O trem é diabólico mesmo. Aí, o dedinho deles é tão... O que você está vendo? O dedinho deles é tão esperto que você chega e... você está vendo isso aqui, filha? Coisinha linda. Aí você vira as costas. Ué. É desse jeito. Não, pastor. Olha, o celular é uma benção. O menino só cala na hora que eu ponho o celular na mão dele. Está errado. Não está? Está errado. Eu só calava quando a varinha de marmela vinha. Você também. Não é? O senhor também? Você também? É correia, de primeira era tudo. Até o que tinha na mão. Pá. Só Deus. Agora hoje não. Ai, tadinho, eu não consigo ver meu filho chorando. Tá, filho. Aí depois, ó, que tiver grandinho, já era. Então, veja bem. Todo crente deve estar preparado. Romanos 13:11. Mas Romanos também fala, pastor. Fala. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, olha o que Paulo fala aos irmãos aos cristãos que estavam em Roma. E digo isso, o tempo que é hora do quê? Despertarmos do sono. Se lá naquela época já tinha crente dormindo, você imagina hoje? Quando eu falo de dormir aqui, irmão, não é o sono, que você vai descansar o corpo, não. Tem gente dormindo espiritualmente.
não é sensível mais à voz de Deus, não é sensível mais à palavra de Deus. Você entendeu? Não tem sensibilidade para ouvir Deus mais. Não tem. O ouvido está, como se diz, cheio de gordura. Está igual o Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim, que nos últimos tempos terão comichão no ouvido, de não ouvir a doutrina sadia. O comichão é coceira, de querer ouvir só coisa boa. E hoje nós estamos vivendo essa geração. A geração que quer chave. A geração que quer dar 100 para Deus e ganha 1000 de Deus. A geração que não pode passar luta. Passou luta é pecado. Você está em pecado, porque você está em luta, passando luta, porque você está em pecado e tudo mais. Então nós temos que entender, né? Despertar deste sono. Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 14. Paulo vai escrever dizendo: desperta o quê? Tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vai esclarecer o quê? Vai esclarecer, ó, eu estou voltando e você está dormindo. Acorda. Ei, irmão, a coisa mais ruim, eu lembro quando nós era criança, que nós ia para a missa com a minha mãe, e chegava lá na missa, nós sentava no banco, e a minha mãe chegava e, acorda. A coisa mais ruim quando você está cochilando, que os outros vêm, oh, acorda. É ruim, não é? Nossa, dá um jeito ruim na gente. Mas eu vou te dizer, espiritualmente, nós estamos precisando de um saculejão, ó. Oh, acorda, você não está mais o mesmo, não, você não ora mais igual você orava, você não consagra mais igual você consagrava, você não dedica mais igual você dedicava, você está muito apagado, você está com sono espiritual. Acorda enquanto é tempo, acorda enquanto é hora. Pensou? Aí fica dormindo, acordar lá no outro lado de lá, cheio de fogo. Uai, vixe, eu estava lá no culto, agora que eu fui acordar. Acordei aqui no, como se diz, eles falam os esquintos, né, mas... Olha aqui, que situação. Olha, eu estava lá no culto agora mesmo, o pastor estava pregando agora mesmo, agora eu estou aqui. E é rápido, é instantâneo, assim, ó. Esse dia mesmo, estava lá em casa, o Natanael, não sei quem, não, chegou alguém e falou, pastor, fulano morreu. Eu falei, mas não é possível, meu Deus do céu, misericórdia, rapaz novo, estava esses dias, por exemplo, para ele levar para a igreja, lutando, então morreu. Então o negócio é rápido. E Jesus está falando, acorda, acorda, acorda do sono. Mas parece que tem gente que está gostando de dormir. Está gostando de dormir espiritualmente, irmãos. Porque quando você está dormindo, você não vê nada. Quando você está dormindo espiritual, você não vê nada na igreja. Jesus cura, você não vê. Jesus batiza, você não vê. Jesus salva, você não vê. O culto está abençoado, você não vê. Porque está dormindo. Um dia uma pessoa chegou, pastor, os cultos, foi uns 20 anos isso, não, uns 15 anos que aconteceu isso. A pessoa chegou, eu estava passando escola, o professor estava passando escola dominical, e essa irmã levantou e falou assim, os cultos têm sido muito monótonos, né? E tal, e tal. Eu falei, Jesus, eu subi lá nas estrelas e desci na terra. Eu falei, Jesus batizando no culto de ensino. Jesus batizando criança. E o culto tão monótono. Eu fiquei doidinho para acabar a escola dominical, para o professor passar para mim. Foi antes que passa a ira. Deixa eu falar. Ele entregou, falei, irmãos, aí fiz o comentário da conclusão, falei, às vezes, irmãos, o culto, às vezes, fica monótono, assim, às vezes você está no culto, o culto fica monótono. O culto fica monótono para quem vem assistir. Agora, para quem vem cultuar, o culto tem fogo. A irmã catou a Bíblia, a coisa, e foi embora. Falei, não volta mais. Depois, essa pegou pesado. Falei, peguei, mas peguei e pego. Que eu não aceito.
O culto é monótono para quem veio para assistir. Porque quem vem para assistir é igual, você está lá no estádio de futebol. Quem vai assistir tem que ficar o quê? Vai para lá, vem para cá. Parece coruja. Não é coruja que fica assim? Você já viu que jeito que coruja fica? Desse jeito. Eu não posso vir no culto para assistir. É aquele que vem. Nossa, você viu, Zezinho? O sapato do irmão não engraxou o sapato. Coisa mais feia. A outra, você viu o rachado da saia da irmã? O outro, você viu que jeito que estava a gravata do diácono lá? Desse jeito. Eu não quero saber o que está acontecendo. Eu quero saber se Jesus está comigo e eu estou com Jesus e a glória de Deus está descendo. Então aí fica monótono. Eu tenho que, irmão, qual é a função de virmos para a igreja? Cultuar quem? A Deus. Tem aqueles irmãos que chegam assim, o culto hoje não estava bom. Foi, mas nós não cultuamos para você? Nós cultuamos foi para Deus, nós não cultuamos para a pessoa. O culto é para Deus, não é? Então quem tem que falar que se o culto foi ruim ou foi bom é quem? É Deus, hein? O culto que você ofereceu para mim hoje está cheio de defeito, hein? Melhora a situação, pruma esse corpo. Você está oferecendo animal manco, animal coxo, você está oferecendo animal cego no meu altar. Você está oferecendo culto cheio de defeito. Então quem tem que reclamar do culto é Deus. Agora, eu não quero nem saber. Pastor, não quero nem saber, aleluia, Deus, tem misericórdia, não deixa abrir meu olho não, Senhor, misericórdia, manda fogo da esquerda, da direita, queima meu vizinho de banco da esquerda, da direita, da frente, retaguarda, queima todo. Isso aí nós teríamos culto que Jesus estava batizando com o Espírito Santo, doente entrava e ia embora curado, problema familiar era resolvido, problema de serviço era resolvido, mas não, hoje é assim, cada um está com eu vou fazer aqui uma ilustração para os irmãos entenderem. Cada um está sintonizado numa emissora. Um está pensando, depois do culto, a pizza, eu não sei se eu vou pegar calabresa, calabraia, se eu pego. O outro está lá. O cheeseburger é muito grande, o estudo. Eu quero. Lá na mente. E aleluia, Jesus, mas lá na mente está. Então, irmão, cada um está. Aí não consegue, não concentra, nós não vemos nada. É assim, ó. É 1h30, Senhor. Aleluia. Ou senão, sorta um foguete. Saiu o gol. Sabe de quem? Você vai ver. Você lembra na época da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo deu na hora do culto? A igreja ficou vazia. Ficou vazia. Cadê o irmão? Não veio. Cadê o outro? Não veio. Cadê o pastor? Até o pastor sumiu. Teve pastor que fechou a igreja naquela época. Eu falo porque eu vi, fechou a igreja. Nós somos brasileiros, não sei o que lá mais. Pois é, Jesus voltar numa hora dessa, aleluia. Jesus voltar numa hora dessa, você vai gritar, Golias ficou. Então, irmãos, vigiemos, porque nós não sabemos que hora Jesus vai voltar. Nós não sabemos que momento ele vai chegar. Ele vai chegar. Mas, pastor, como é que eu vou ficar sabendo que eu tenho que ficar preparado? É ficar preparado. É ficar preparado, ficar atento. Quando você está esperando alguém lá na sua casa, você fica atento o quê? Barulho da campainha? Ou a buzina do carro? Ou a pessoa chamar, fulano, ou a campainha tocar. Nós temos que ficar atentos. Porque a trombeta vai tocar, a voz de arcanjo, e quem subiu, subiu. Quem não subiu, não sobe mais. Já era. Aí vai passar pela grande tribulação aqui na terra. E grande tribulação é maior do que tribulação.
Se a tribulação já é grande, você imagina a grande tribulação. Pronto, aí pronto. É terrível, irmão. Tem dia que eu fico imaginando assim, você pensa bem assim, já vou encerrar. Você está lá, ficou na grande tribulação. Aí você mora lá no 10º andar do prédio. Não tem água. Você tem que fazer suas necessidades fisiológicas. Não tem água. Não tem nada. Se você quiser comprar ou vender alguma coisa, vender ou comprar alguma coisa, você tem que aceitar a marca da besta. Aceitou a marca da besta, já era. Não aceitou? Já era também. Então eu vou ficar firme para ficar no arrebatamento, para me subir no arrebatamento. Tem que fazer isso, ficar firme. Eu já vi pessoas falar, não, se eu não for no arrebatamento, eu vou na outra vez. Mas se não foi agora, que é tão fácil. Hoje é tão fácil ir no arrebatamento. Qual é o preço de ir no arrebatamento? É o que nós aprendemos na escola. Lá na escola nós aprendemos o quê? A, B, C, D. E aqui na igreja nós aprendemos o quê? Obedecer. Lá é A, B, C, D. Aqui é obedecer. Obedeceu, meu filho. Vai embora direto. Não obedeceu? A hora que for, pá, bate a cabeça ali e já volta. Já era. Estão preparados para o arrebatamento. Pode ser nessa noite. Pensa bem, você acordar de noite, amor, cadê o amor? Brinca não. Você foi no banheiro, né? Chega no banheiro, não tem ninguém. Onde que você está? É porque tem, assim, briga, mas tem aquele, amor. Uns falam, vida. Onde você está, vida? Eu já vi. Casal fala assim, vida, cadê você? Já era. Já foi no arrebatamento. Que Deus nos guarde, irmão. Vamos todo mundo junto, encontrar nos ares aí de Cássia.